porco lá. Nós vamos ver do que agora. Ao invés de você vir ajudar, só atrapalhou. Então, se você não quer ajudar, não atrapalha. Em dias de hoje seria mais ou menos dessa maneira. E botaram Jesus para correr. Por quê? Porque eles queriam ficar com o porco. Eles não queriam ficar com Jesus. Eles queriam ficar com o sustento deles. Eles não tinham fé de que Jesus poderia dar muito mais do que aqueles porcos. Jesus poderia muito mais do que aquela falsa sensação de segurança financeira, muito mais do que a estabilidade financeira que eles tinham. Jesus tinha muito mais a oferecer para eles. Nós sabemos disso. Se não sabemos, estamos aprendendo. Mas eles escolheram os porcos. Eles escolheram o material. Eles escolheram aquilo que estava dando aquela falsa segurança naquele momento para eles. Outro ponto que nos afasta da fé, que nos tira a fé, o pecado. Vocês lembram do último compromisso nosso ou não? Nosso último compromisso foi a confissão. Não vou perguntar quem confessou, porque eu acho que todo mundo aqui deve ter ido confessar. Tá certo? Mas eu sei também que quem não foi ainda vai. Mas o pecado nos afasta. O pecado nos tira a fé. Porque o pecado, a gente estudou tanto isso no nosso ensino passado, que vocês lembram da tomografia. Tiraram uma tomografia da pessoa antes de fazer a confissão e tiraram uma tomografia depois da confissão. Antes tinha uma mancha preta, depois tinha mais mancha nenhuma. Então, por aí vocês entendem que o pecado pesa em cada um de nós. Ele vai ficar tomando uma parte, ele vai ficar tomando uma porção do seu pensamento, do seu cuidado, do seu zelo, do seu dia a dia, que você poderia estar colocando aquilo para a obra de Deus, para você manifestar a fé no Cristo, e não ficar se preocupando com aquele pecado que você está de estimação, ou aquele pecadinho, ou aquele pecadão, ou o pecado do orgulho, ou o pecado da vaidade, ou o pecado da soberba, da vida em pecado. Isso também nos abala na fé. Porque você fala assim, vou fazer por quê se eu já estou em pecado? Tipo, já estou ferrado, por que eu vou ter fé? E não deve ser assim. Você deve estar sempre buscando algo melhor para você, e não ficar preso lá, falando, já se lamentando, ficando com dó de você mesmo por causa disso. Deus tem uma obra para cada um de nós. Ninguém está aqui à toa a passeio. Vamos esperar Deus falar para a gente. Vamos ter fé na obra dele. Aí você pode estar pensando assim, você não sabe o que eu estou passando. Não sei o que você está passando, mas você sabe o que eu estou passando? Também não sabe. Eu posso estar aqui hoje sorrindo para você, tudo lindo, e está cheio de problemas. Você não sabe. Mas se eu tiver problema para resolver, eu sei que eu tenho um Deus maior para aquele problema. Ponto final. Em 1999, eu passei por uma situação muito delicada na minha vida. Eu vou colocar bem rapidinho isso aqui, porque é grande, mas eu vou tentar colocar o mais rápido possível. Eu tenho um irmão que ele se envolveu num problema com uma CPI. Alguém já foi depor na CPI aqui ou não? CPI, sabe aquela CPI que é microfonia, Czinha, assim, tudo mais? Eu já fui. Tá? Por causa de um irmão meu, teve um problema que não vem ao caso o problema dele também, que eu estou falando de mim, não dele. Tá? Só que isso daí passou muito raspando na minha vida. Por causa dessa situação com ele, eu tive problema na minha empresa. Gente, eu tive polícia federal, civil, militar, rural, rodoviária. Tem mais alguma polícia que vocês imaginam? Todos, você imagina. Fiscalização federal, estadual, municipal. Até anti-dengue foi lá para ver se tinha dengue na empresa. CPFL, a companhia de energia, passava toda semana para ver se meu relógio não tinha gato. Até isso, porque eles achavam que eu era o segundo da linha dos bandidos, entendeu? Eu era o cara. Porque, pela graça de Deus, louvado seja Deus, eu tinha uma situação financeira definida. Então, ele está com aquele carro, ou ele mora naquele lugar, ele tem isso, ele tem aquilo. Então, todo mundo caiu de olho em cima de mim. Eu cheguei, gente, eu conheci o Caco Barcelos. Vocês conheceram o Caco Barcelos? Eu conheci, sentou na minha mesa. Entendeu? Então, assim, eu saía da minha empresa, tinha câmera atrás da árvore filmando assim, gente escondida em cima da árvore, tirando foto, escambau. Então, era uma situação assim, que se você colocar humanamente, eu tenho certeza, e louvado seja Deus que ninguém passa por isso, mas é uma coisa que te tira a fé. Porque você começa a ver aquilo, o cara escondido atrás da árvore, o outro ligando na sua casa, o outro querendo te prender, o outro querendo achar alguma coisa na sua empresa, o seu cliente falando, o que está acontecendo com a sua empresa? Vou perder os clientes? Vou fechar a empresa? Vou viver do quê? Não vou conseguir faturar mais se começar a fazer esse negócio. E tem mais uma coisa. Meu sobrenome é diferente.
Meu sobrenome é um sobrenome que só minha família tem. O meu sobrenome foi recorde de capa do jornal da cidade. Saiu durante 65 dias ininterruptos o meu sobrenome na capa do Correio Popular. E o meu sobrenome é assim. Então eu ia dar um cheque, naquela época eu usava cheque ainda, sabe? Ia dar um cheque, a pessoa olhava no cheque, olhava na minha cara. Olhava no cheque, olhava na minha cara. Olhava no cheque. Pergunta, cidadão, o que você quer saber? Você é irmão, você é parente dele? Sou. Não acredito. Parecia um superstar. Mas superstar ruim. Não era bom. E as pessoas chegavam e falavam para mim, mas como é que você consegue trabalhar? Como é que você consegue fazer? Como é que você consegue fazer isso, aquilo, isso? Primeiro que eu tomava um remedinho que levantava um pouquinho também, está entendendo? Porque naquela época eu estava afastado da igreja. E segundo, porque Deus tinha um plano para mim. E Ele me resgatou. Me resgatou e me colocou onde Ele quis, não onde eu quis. Eu queria estar, sei lá, num iate, né? Com torneiras de ouro e tudo mais. Só que Ele me colocou onde Ele quis. E me resgatou. E saí ileso de tudo aquilo que foi colocado. Eu recebi, inclusive, da Receita Federal, um negocinho que eu queria colocar até num quadro. Porque eles me viraram de ponta cabeça, né, para ver se saía alguma coisa. Eles mandaram um quadro, depois falaram, não deve nada à União. Já alguma coisa. Então, eu saí ileso daquilo. E eu continuei, mas aquilo ainda perdurou 5 anos. Depois daquilo, ainda ficou 5 ou 6 anos, onde sempre recebia uma intimaçãozinha, ou alguém apontava na rua, ou alguém fazia uma maldade para mim ou para minha família, ou alguém tentava puxar o meu tapete, já estava lá embaixo, na cabeça da pessoa, vamos puxar um pouquinho mais para derrubar mais um pouquinho. Vocês acham que isso não acontece? Acontece. Se acontecer, com vocês não acontecem essas coisas não, só comigo. Mas vocês entendem? E assim, mesmo assim, na alegria e na certeza que Deus estava operando. Isso daí foi motivo para a minha conversão, para o meu retorno à casa do Pai. É esse tema que nós vamos entrar agora. Por que retorno? Porque na hora que eu estava sentado na CPI para depor, chegou um advogado com toda a boa vontade do mundo, e boa vontade mesmo, ele chegou no meu ouvido e falou assim, se eles começarem a te apertar, desacata, que você vai preso por desacato, eu tiro no dia seguinte. Se for outra coisa, eu já não sei. Ele falou desse jeito para mim. Eu olhei para ele, eu não vou desacatar coisa nenhuma. Se vocês perguntar, eu vou responder. Acabou. Não tinha, sabe, não tinha o que, naquele momento, eu não tinha o que esconder deles. Aí sentou todos aqueles deputados à minha frente, lá, pá, e começaram a perguntar. Bom, resumo da ópera. Naquele momento, eu senti que Deus estava me resgatando. Eu senti a presença de Deus ali. Por quê? Antes de mim, tinha entrado umas 7 ou 8 pessoas para depor. Todas saíram presas. Delegado, advogado. Foi quando ela veio em Campinas, vocês devem lembrar. CPI do narcotráfico. Delegado, advogado, todo mundo que entrava saía preso. Eu falei, lá vai, né? Mas ali, sentado, o que aconteceu? O meu depoimento foi chato para eles. Eles perguntavam, respondia, eles perguntavam, respondia, eles perguntavam, respondia. E aquilo tornou-se chato. Até que chegou um e falou, dispensa. Dispensa. Oba, vai dispensar? Né? Agora eu quero ficar, né? Ué, agora está ficando gostoso. Na realidade, eu queria ir embora, tá? Mentira. E rápido ainda. Mas assim, e eu saí ileso. E se vocês querem escutar mais uma coisinha ainda, e eu falo isso, minha mulher estava lá, ela viu pela televisão, que passava ao vivo, 24 horas por dia, TV, nossa, era um escândalo. E assim, o presidente da CPI me elogiou. Ele olhou para mim, tem gravado, vocês duvidam, eu trago aqui. Ele chegou e falou assim, nós sabemos que você é uma pessoa de bem. Nós sabemos que você é isso, você é aquilo. Primeiro que tinha a Polícia Federal por trás, já tinha investigado minha vida inteira, né? E segundo, porque também estava com um monte de holofote ali, ele tinha que fazer alguma coisa. E ele falou um monte de coisa. Ele falou, você é de bem, a gente sabe que você está bem, não sei o quê. A gente só quer saber do seu irmão, não sei o quê. Eu respondia, mas ficou chato. E fui embora, e saí ileso. E hoje estou aqui, firme, gordo, forte, vacinado. E testemunhando para vocês aí. Fé. Depois disso, que eu senti essa graça de Deus na minha vida, eu retornei. E retornei com aquela sede. Sede de procurar mais a palavra de Deus, de buscar mais o Senhor. Sabe aquela frase de para-choque de caminhão? Se não for no amor, vai na dor? Verdade. Então, que a gente busque no amor, não na dor. Que a gente possa receber o Senhor no momento onde nós estamos bem. Porque se você tiver um revés, se você tiver uma rasteirinha, tudo vai ficar mais fácil. Eu falo isso por testemunho próprio. Revés a gente tem todo dia, seja financeiro, familiar, seja o que for.
Mas você consegue levar, sustentar, porque você sabe que Deus está maior do que tudo aquilo que está te passando. A nossa conversão, e hoje eu estou cheio de exemplo, mas vai mais um. Eu quero dar uma dinâmica do que é a conversão no cotidiano. Eu tinha uma unha encravada, tá bom? Quem tem unha encravada sabe o que é ter uma unha encravada. E assim, eu tinha unha encravada, daí eu ia na podóloga, e a podóloga pegava e cortava a raiz da unha lá embaixo. Certo? Ia lá com um bisturizinho, pá, dava um alívio na hora, imediato. Podia jogar bola, dançar um samba, fazer até balé, ficar na ponta do pé assim, que não dava nada. Só que 15 dias depois, aquela unha que estava na raiz começava a crescer de novo, e ela voltava pior do que antes. Porque aí ela começava a encravar de novo, e ela encravava lá no fundo do dedo, lá na raiz do dedo. E aquilo encravava muito pior. Daí o que eu fazia? Eu ia lá de novo na podóloga, e ela ia lá, pá, metia o bisturi, e tirava a ponta da unha, e tudo bem, por mais 15 dias. Assim é na nossa vida, quando nós buscamos o Senhor só no momento da nossa dor. Quando nós precisamos do Senhor. Livretinho da Avon, só abro quando eu preciso. Quando você consegue aquela graça, você esquece de Deus. Só que daí depois vem uma dor pior, que às vezes nem é pior, só que você está despreparado, você já não está preparado mais para aquela dor. Vem a dor pior, aí você vai lá, busca o Senhor de novo. Aí vem a dor pior e você busca o Senhor. Aí você virou um pedinte, um mendigo de Deus. Você só chega para Deus assim, ó. Me dá uma graça, me dá uma bênção, me dá uma cura. É só assim que você vai chegar no Senhor. Na conversão, aí o que aconteceu com a minha unha encravada? Eu descobri uma abençoada de uma podóloga, honesta, que ao invés dela cortar a minha unha, ela falou assim, não, nós vamos fazer um tratamento. Nós vamos pegar curativo, você vai vir toda semana aqui, e você vai fazer um curativo, e a gente vai fazendo aquele curativo naquela raiz, até aquela raiz, aquela ponta que encrava na sua unha, ela vai sair lá na ponta. Nossa, lá na ponta, parece meu pé desse tamanho, né? Lá na ponta da sua unha. E a hora que essa raiz sair lá na ponta, basta você não cortar mais a unha, a ponta da unha, que ela não encrava mais. Verdade, verdade. Quanto tempo vai levar isso? Uns 8 meses. Porque está muito encravado. E você vai ter que vir aqui toda semana. A gente vai na missa toda semana, né? Então tá bom, só para lembrar. E eu fui, perseverante ali, indo buscando, tendo a certeza. Doía, e ela ia lá fazer o curativo. Doía, e ela fazia o curativo. E eu na fé, que aquilo ali ia dar certo. Eu confiei na podóloga, não confiei. Ela falou que ia dar certo. E doía. Até que um dia a unha, aquela unha que encravava despontou. Nunca mais aquela unha encravou. Por que ela nunca mais encravou? Porque eu dou a manutenção nela como tem que ser dada. Porque se eu chegar ali e meter um alicatinho ali, arrancar, puxar, assim, quando aquele puxão assim, sabe, sai até a raiz, ela vai encravar de novo. E eu vou me ver numa situação delicada. É assim nossa conversão. Se eu for procurar Deus como um fast food, como um momento em que eu necessito dele só, é a mesma coisa que se eu podasse a minha unha na raiz. Vai durar aquele momento. Eu vou encontrar aquilo ali. Mas depois eu vou sentir o vazio e a dor vai voltar. Se eu busco o Senhor toda semana, se eu busco o Senhor em espírito e verdade, se eu busco o Senhor no tempo adequado, se eu me adequo ao Senhor e não Ele a mim, porque eu tive que confiar na podóloga e fazer o que ela me mandava. Se eu não fizesse o que a podóloga mandava, minha unha ia continuar encravada. Então, eu fui obediente à minha podóloga. Então, se eu for obediente ao meu Senhor, se eu for toda semana buscá-lo, em espírito e verdade, confiando, tendo fé, a minha conversão vai ter uma solidez. Vai ser uma conversão pirâmide. Sabe o que é conversão pirâmide? Você faz a base primeiro da pirâmide. Você coloca uma base e depois você vai construindo, até você chegar na ponta que é o Senhor. Se você fizer uma conversão poste assim, ó,
Você foi de uma vez. O poste não tem base. Se der um vento forte, se bater um carro no poste, se a base não estiver bem fundamentada, ele cai. E é assim que tem que ser. Tem que ter tempo. Não é o seu tempo. É o tempo que Deus age em você para que você tenha uma conversão verdadeira. Cabe a cada um de nós o quê? Buscá-lo em espírito e verdade. Gripe. Você vai lá, está com dor de garganta, você está com a garganta infeccionada. Aí chega o médico para você e fala assim, 7 dias de... Antibiótico. Você toma só 3, o que vai acontecer? Não vai funcionar, né? Depois vai ter que tomar um antibiótico maior ainda, né? Então, daí vai vir a gripe mais forte. Não é? Porque daí a gripe vai tomar anticorpos e você vai ter uma gripe pior, que pode virar uma pneumonia, porque você não fez o tratamento que nem era para ser feito. É fácil. Assim também, né, Marco? Muitas vezes nós temos a fé, né? Mas nós não temos a confiança. São duas coisas diferentes. Bem como ele diz, né? Até Satanás crê em Deus. Falta em nós trabalhar a confiança em Deus. Nós cremos, se nós não crêssemos, nós não estávamos aqui. Mas muitas vezes nós não confiamos. Assim como nesse exemplo que ele deu, ele precisou acreditar na podóloga, né? No processo que ela ia fazer de cura. Nós muitas vezes não temos essa confiança. E olha, gente, não é porque a gente escolhe, muitas vezes, não confiar. A nossa confiança, muitas vezes, é abalada dentro da nossa história de vida. Então, muitas vezes, eu não aprendi a confiar no meu pai, né? E aí eu tenho dificuldade também com a figura de Deus Pai. E é difícil eu confiar. Só que o inimigo não deixa a gente perceber que a gente está sendo traído aí. Pelas nossas experiências, nós estamos deixando da nossa fé crescer e dar frutos por conta de experiências que nem tem nada a ver, né, com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Então, fiquemos atentos. Muitas vezes nós temos a fé, mas nós não estamos tendo a confiança e ela precisa ser muito trabalhada. Amém? Amém. Então, veja bem, é que nem o inimigo também. Se você começar a fazer uma limpeza interior, começar a se voltar para o Senhor em espírito e verdade, e depois você voltar para a sua vida em pecado, o inimigo vem com mais força para cima de você. Isso aí está na palavra também. Sabe aquela história? A pessoa se liberta, depois o inimigo volta, acha a casa arrumada, limpinha, gostosa, vem com outro 7. Vocês entendem? Então, a gente tem que se monitorar. A gente tem que buscar sempre ao Senhor, só o Senhor. Coloca Ele em primeiro lugar no seu plano. Sai da direção do mundo. A conversão já é a palavra. Conversão, você está indo para cá, você vai vir para lá. Você vai mudar de lado. Você vai deixar aquilo que está te dando aquele prazer momentâneo, aquele prazer ilusório, enganador. Enganador mesmo, gente. Eu falo sério. Ah, mas então quer dizer que você não vai mais na mesa de um barzinho, não senta mais com seus amigos para comemorar ou para celebrar? Claro que eu vou. É óbvio que eu vou. Vou e vou mesmo. Me divirto muito. Só que eu sei o meu limite. Tomo cerveja? Tomo vinho, gosto. Só que eu tenho o meu limite. A palavra diz, não vos embriagueis. Porque se você se embriagar, você está em pecado. Porque você está perdendo a consciência. Entendeu? Então, a gente tem que ter um limite. Eu vou em festinha? Vou em baile, faço tudo, danço. Não tem problema nenhum. Você não precisa ser anormal. Só que você tem que ter a consciência aonde está o seu limite. O Alcoólicos Anônimos é assim. Hoje não. Por hoje não, eu não posso. Se a pessoa não pode beber, então ela não beba. Se ela é um viciado, se ela tem problema com isso, com o alcoolismo. Só que, no meu caso, que não é o caso, eu consigo me normalizar, eu consigo ter o meu limite, aonde eu posso chegar. E nem por isso eu deixo de ser, assim, uma pessoa dentro do meu ciclo de amizades e tudo mais. Tem que ser pelo testemunho. Você não pode simplesmente se rotular lá. Quando diz, se você rotula, você dispersa, você espanta. Você se torna um cara chato. Você tem que ser sal na terra e luz no mundo. Quer ver um negocinho? Vamos abrir Mateus. Mateus 5. Nós estamos falando dessa situação de que você tem que ser sal e luz, e que você tem que ser testemunho. Mateus 5, abre lá. É na mesma página, os 2 versículos, vocês verem como a coisa... Mateus 5, 16. Amém? Eu quero que vocês abram, porque vocês vão anotar isso daí, para vocês verem como a palavra de Deus, às vezes parece que nos engana, mas ela não nos engana. Ela está nos mostrando a direção.
É exercício. Irmãos, nós temos que ter uma transformação de mentalidade na nossa vida. Se eu falo palavrão, eu vou deixar de falar palavrão. Se eu bebo até cair, eu vou parar de beber até cair. Se eu faço brincadeirinhas que não são condizentes com a palavra de Deus, eu vou deixar de fazer aquela brincadeirinha. Só isso. Ninguém está pedindo para você ser um anormal. Tem que ser dessa maneira. Você tem que ser o pensar e agir como o mundo. Você deixa de pensar e agir como o mundo para você começar a pensar e agir como Deus. Isso é conversão. Você vai se tornar cristocêntrico. O que é cristocêntrico? É Cristo no meio, no centro da sua vida. E vocês ao redor dele. Não você no centro e o Senhor do lado ali. Então você começa a mandar, Senhor, arruma um emprego para fulano, procura ciclano, não sei o quê, a sua vontade, nada. Então é cristocêntrico. Nós temos que ter sempre, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, pensa em Cristo primeiro. Pensa no Cristo Jesus primeiro, depois você faz. Isso daí, você vai ter o discernimento dos Espíritos, você vai saber o que o Senhor está esperando de você, naquela situação onde você está. Mateus 5,16, nos diz assim: assim brilhe vossa luz diante dos homens, queridos irmãos e irmãs, servos e servas de Deus convertidos. Não está escrito isso, eu que estou colocando. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O que a palavra está falando aqui para nós? Que nós devemos, assim, brilhar diante dos homens, para que as pessoas glorifiquem a Deus por nós. Oba! Dá para fazer isso? Vai lá no 6.1 agora. 6.1, lá no finalzinho da outra página ali, 1289. Está escrito assim, ó. Queridos servos e servas em Cristo Jesus, amados irmãos que estão aqui reunidos na comunidade católica de Aliança, Jesus te ama. Não está escrito isso, está escrito isso. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens. Pô, mas dá para resolver? Você manda lá na frente, para mim fazer tudo bonitinho, para ser todo mundo vem glorificar, e aqui você manda eu me guardar de fazer as boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. E ainda pior, do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Ah, Senhor, misericórdia. O que o Senhor espera de nós, então? Ele está falando para a gente fazer, depois ele fala, não faça. Está no mesmo capítulo quase. Aí entra o testemunho. Aí entra o sal. O sal está na comida? Está na comida. Você vê o sal? Não. Ah. O sol está brilhando no céu, não está? O sol não brilha lá? Esplêndido. Ele não aquece o seu corpo? Mas você está olhando para o sol? Você vai ficar olhando para o sol? Se você olhar para o sol, você vai ficar cego. Vai te dar um problema de visão. Vai dar um descolamento de retina. Não, sou médico, mas já falaram isso daí. Entendeu? Mas você absorve o calor do sol. Você toma posse daquele calor. O sal você não vê. Mas se faltar o sal na comida, vai ficar ruim. Se está gostosa a comida com sal, você não está vendo. O fermento na massa vai deixar o bolo macio. Não vai? Gostoso. Mas você está vendo o fermento? Mas ele está lá. É assim que deve ser com nós, cada um de nós. No nosso testemunho vivo, onde nós, como pessoas cristocêntricas, onde nós temos o Senhor como nosso foco, nós vamos nos misturar em cada cantinho que nós estamos, como servos e servas do Senhor, e nós vamos contaminando cada um que está ao nosso redor. Ficou mais fácil entender a palavra agora, não ficou? É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Nossa conversão é plano de Deus. Não pode chegar a falar assim, você chega para as pessoas assim, eu sou convertido. Você é convertida? Você é convertido? É, não é. Sabe por que vocês não são convertidos? Porque você lembra que São Francisco de Assis falou no nosso primeiro encontro? Que o homem velho fica agarrado ao nosso pé até a sepultura. O que significa isso daí? Que nós estamos sempre num processo de conversão, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, momento a momento, sem cessar. Se a gente escorregar, a gente cai, mas a gente levanta e vai de novo. Mas é processo de conversão. Quando a gente morrer e for contemplar a face do Pai, e louvado seja Deus por isso, terminou nossa conversão. A gente alcançou aquilo que a gente ia buscar. O Senhor nos diz, buscai a porta estreita. Larga a porta do mundo.
facinho, gostosa, saborosa, cheio de delícia. Muito mais gostoso do que está aqui. Depende do ponto de vista. Mas eu podia estar no meu sofá esparramado, coçando meu cachorro, que ele sempre tem do meu ladinho, coçando ele aqui, bem gostoso. Está entendendo? É que meus filhos cresceram, então não tem mais essa. Eu não posso fazer isso que você está fazendo aqui, está vendo? Ele está muito grande, eu tenho que fazer assim, para passar a mão no cabelo dele. Ó. Vocês entendem? Do que está aqui. Mas no meu ponto de vista, como eu tenho essa palavra viva dentro de mim, onde Deus se manifesta em mim, é muito melhor. Eu fico que nem criança e vai ganhar um presente na véspera. Sabe a véspera de Natal? Quando eu estou sabendo que eu vou encontrar com cada um de vocês aqui, é a mesma coisa. Porque a gente sente Deus se manifestando, Deus fazendo a obra em cada um, Deus agindo. Isso é porta estreita. E é assim que deve ser na nossa vida. Gente, parábola do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele estava... Eu estou colocando todas essas partes da passagem, se vocês quiserem anotar depois, a gente lê em casa, para a gente ver os exemplos de conversão pela palavra de Deus. Cego Bartimeu, ele ficava na beira do caminho, com um trapo velho sentado em cima, pedindo esmola. Não era assim que está na palavra? Quando Jesus passou por trás dele, ele ouviu falar que Jesus estava lá. Ele enxergava? Não, ele era cego. Alguém falou para ele, servos e servas do Senhor, vocês vão falar para alguém, que o Senhor está lá e espera. Quando o cego ouviu falar que Jesus estava chamando ele, ele largou, ele subiu num salto e jogou fora a sua toalha, o seu paninho, o seu trapo velho, o fedor. Aquele pano para o cego Bartimeu era tudo que ele tinha na vida dele. Era onde ele fazia a sua refeição, era o pano que ele se cobria à noite, era o pano que ele sentava em cima para pedir esmola, de repente era o pano que depois ele juntava assim, colocava todas as suas coisinhas dentro lá, para colocar nas costas, para levar. A hora que Jesus chamou ele largou tudo, jogou o pano e foi atrás do Senhor. Será que você jogaria o pano? Será que você jogaria tudo? Mas não é isso que o Senhor está querendo de nós hoje. Hoje não. Hoje Ele quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. E é isso que Ele espera de nós. Que nós possamos colocá-lo no seu devido lugar. Cristocêntricos. Não se esqueçam disso. Agora nós vamos abrir a palavra de novo. Lucas 15, 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre, nós vamos ler agora a parábola do filho pródigo, que na palavra de Deus é o maior exemplo de conversão. Ademir, está aberto aí? Abriu? Você pode ler para a gente? Você vai ler aí do 11... até o 32, tá bom? Não? Tá bom. Vai lá, então. Parábola do filho pródigo. Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Só um minuto, parou aí um pouquinho, segura aí. Gente, no povo judeu, nós estamos lendo aqui que o filho mais novo pediu a parte da herança, correto? Ele não tinha direito de pedir. Então, que fique bem claro que o pai, com a sua infinita bondade, deu ao filho mais novo uma parte da herança. Tá certo? Então, a gente tem que entender aqui que o foco de tudo isso daqui parece que é o filho, mas na realidade é o pai. Então, vamos nos atentar, durante essa leitura também, a olharmos tudo isso com um olhar de pai. Amém? Vai lá, Ademir. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Só um minutinho. Então vamos lá. Então o filho partiu com toda a fortuna que lhe coube, tá certo? Vamos fazendo uma análise dessa, vamos fazendo a meditação, uma leitura orante disso.
Ele partiu o filho mais novo com a herança, no livre-arbítrio que Deus deu para ele, que o pai dele deu o livre-arbítrio. Como o Senhor dá para cada um de nós o livre-arbítrio. Você faz a sua vida o que você quiser. Você tem a vida e você tem a morte. Você escolhe o que você quer para a sua vida. O filho escolheu e foi lá, partiu, e ele acabou, ele dissipou totalmente a fortuna dele. Pode continuar, Demir. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para o seu campo guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Só um minutinho. O filho mais novo, então, ele teve o livre-arbítrio, ele curtiu, gastou, e depois ele se sentiu abandonado pelo mundo. Porque pensa bem, ele gastou o dinheiro. Mas espera aí, ele não fez amigos com todo o dinheiro que ele tinha? Alguém não podia dar um pouso para ele, um prato de comida, alguma coisa? Não. O mundo, nesse momento, o que ele fez? Ele sugou tudo o que ele pôde do filho, tá certo? E depois ele cuspiu ele fora, porque ele ficou abandonado. E ele se sentiu abandonado naquele momento. Quando o mundo não conseguiu tirar mais nada dele, e vão dizer que ele deve ter ido em jogatina, gasto em prostíbulos, deve ter feito um monte de coisa, tudo errado, tá certo? Que nos diz a palavra que ele dissipou a fortuna dissolutamente, e isso já quer dizer isso. Aí ele se viu numa situação abandonado, quando mais ele precisava do mundo, o mundo chutou ele. E daí ele se sentiu na miséria. A miséria a ponto de ter que ir buscar a comida do porco. Gente, judeu não come nem o porco, quanto mais a comida do porco. A gente sabe disso, judeu não come carne de porco, quanto mais a comida de porco. E assim, ele se sentiu na humilhação de ter que cuidar dos porcos e ter que comer a comida dele. Agora, engraçado, né? O processo dos porcos, o povo tinha 2.000 porcos. Esse aqui tinha a criação de porco. Mas se não come porco, por que eles tinham porcos? Já parou para pensar nisso? Não come porco, vai fazer o quê? Chinelo, sandália, couro? Mas não é. É que na palavra, quando você repara, Jesus, quando ele foi lá na terra dos possessos, ele cruzou o mar e foi para a terra dos Gesarenos. Era um povo pagão. Era outro tipo de... Não eram judeus. Aqui, o filho pródigo, o filho mais novo, ele foi para uma terra pagã, onde ele dissolveu toda a fortuna dele. Entendeu? Então não é que eles criavam porcos. Essa daí é uma forma de demonstrar para vocês que aquela terra era pagã. Porque eles criavam os porcos que o povo judeu não curte nem um pouco. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Então, aí é a reflexão dele. Depois daquela miséria, da humilhação, ele refletiu e assim caiu a ficha dele, né? Ele pensou e falou: poxa vida, o que eu estou fazendo na minha vida? Onde eu amarrei meu burro? Por que eu estou fazendo isso? Será na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu? E eu estou aqui passando miséria. Aí naquela reflexão e naquele arrependimento, ele fala: não, eu vou tomar decisão, eu vou voltar para a casa do meu pai. Aí começa o processo de conversão daquele filho. Enquanto ele viu que ele curtiu naquele mundo tudo errado, ele tomou aquela decisão de conversão e voltou à casa do pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Aí nesse momento, agora a gente vai prestar bem atenção, agora a gente vai ler sem parar o resto. Eu só quero que vocês prestem atenção na simbologia de tudo o que o pai, como eu disse, o foco é o pai, não o filho. Nós estamos colocando sempre o pai. Olhe tudo com o olhar do pai a partir de agora, para a gente discernir isso depois. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos:
Trazei-me depressa a melhor veste, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo, e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou, são e salvo. Encolerizou-se E não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhes mandais te matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quais são os símbolos aí que nós enxergamos na conversão? O primeiro símbolo da vitória em Deus. A vitória pelo Pai. A bela túnica que o Pai mandou tecer para ele. A proteção do seu corpo. A melhor roupa, sandália nos pés. Deus quer nos dar essa proteção. Lembra que a gente falou que a gente deve ter alma de criancinha? Porque a gente deve ser dependente do Senhor. E o Senhor nos quer dependente deles. Que pai e que mãe que não quer os seus filhos ao seu redor? E a maneira de demonstrar esse amor para o seu filho foi assim, recebendo, acolhendo e protegendo naquela situação. Depois o Senhor colocou um anel no seu dedo. Mas um anel? Mas se você pensar bem, um anel é uma aliança. Deus sempre fez aliança com o seu povo. Sempre fez. Desde o Antigo Testamento até a aliança que Jesus fez conosco. Sempre fez aliança. Ele sempre traçou uma aliança entre ele e o seu povo. E esse anel é o símbolo da aliança de Deus, do Pai com aquele filho convertido que voltou à sua casa. O banquete, o alimento espiritual. Toda a Santa Missa nós temos o banquete do Senhor. E nós nos alimentamos do seu corpo e do teu sangue. E aqui esse pai deu o banquete para o seu filho. Ele alimentou o seu filho. Só comida? Não. Ele alimentou com alimento espiritual também. Aí depois a gente chega numa parte que eu fiquei assim, acho que uns 4 anos, para mim poder entender isso. Bom, o irmão mais velho ficou com o pai. Trabalhando com o pai. Batalhando com ele. Viu ser deteriorada metade da metade dos bens do seu pai, que deveria ser um bom dinheiro. Aí chega o infeliz do irmão, sem um tostão furado no bolso, para não falar outra coisa. E aí chega o pai: ô filhão, vem cá. Dá festa, bota anel no dedo, bota sandália, mata um novilho gordo. Eu fiquei pensando, pô, mas que, né? Eu me senti um pouco como irmão também. Porque a gente também é vaidoso, a gente também como é que fala quando você quer tudo para você? Egoísta. Você também é egoísta, você quer tudo para você. Só que quando a gente começa a olhar pelo olhar do pai e não do irmão, a parábola fica totalmente diferente. É por isso que eu exortei vocês, e isso daí a gente pode ler de novo em casa um dia com mais calma, para você fixar essa leitura inteira com o olhar do pai
e não com o olhar de nenhum dos 2 filhos. O pai teve a alegria de estar recebendo uma pessoa que estava voltando para a casa dele. Assim é Deus para cada um de nós, quando nós voltamos para a casa dele. Quando a gente volta para a casa do pai, ele dá um banquete, ele faz aliança com você, ele te protege os seus pés, ele protege o seu corpo, ele faz tudo por você. Ele move montanhas, ele permuta reinos, ele tem o seu nome escrito na palma da mão dele, só esperando você voltar para ele. Só esperando que a gente possa voltar para ele com a mesma alegria que Zaqueu voltou para ele. Zaqueu, quando ele desceu da árvore, ele recebeu Jesus alegremente. E ele voltou para a casa do Pai. Que a gente possa voltar, cada um de nós, e sejamos também esse testemunho daqui para fora, de pessoas que estão voltando para o seio da igreja na alegria e possam estar recebendo esse banquete, essa alegria de estarmos retornando para a casa do Pai. Vai ter o olhar do irmão mais velho? Vai. Vai ter o olhar do inimigo que ficou enciumado? Porque, perdi esse daí para o Senhor de novo. Perdi uma vez, agora, perdi de novo. Vai. Azar o deles. O que importa é a minha fé. O que importa é que o filho pródigo aqui, o mais novo, ele voltou verdadeiramente para o pai. Não de boca para fora, querendo tirar mais algum. E isso o pai sabe reconhecer. Pode ter certeza disso. Não se preocupe, fala, ele está mentindo para Deus. Ele pode mentir para você, pode mentir para mim, pode mentir para o Mateus que está ali com o violão ali. Para Deus, não. Para Deus ele não mente. E Deus conhece o nosso coração antes mesmo que a gente abra a nossa boca. Gente, abraçar o caminho de Deus e retornar é doce, é gostoso. Não vai mudar em quase nada a sua vida. Vai mudar sim, vai mudar para melhor. Você vai começar a participar melhor de tudo na sua vida, você vai ter a confiança maior na fé de que tudo vai dar certo, e você vai ter a certeza que você tem um pai amoroso o tempo todo com os braços abertos assim, esperando você em casa, no seu trabalho, nos seus empreendimentos, em todo momento. Ele vai estar ali te esperando. Quer maior amor do que esse? Não vai ter. Os passos para a conversão, gente, primeiro é você desejar a conversão, em espírito e verdade. Sim, seja o desejo pelo amor, seja porque você necessita de uma cura, é um desejo imperfeito, mas é um desejo, se você está retornando por isso, e ele vai ter a validade. Seja por um livramento. A conversão não pode ser imposta, você não pode chegar para alguém e falar assim, você tem 5 minutos para se converter. Não vai funcionar. Mas ali no sal que está no alimento, na luz que está te aquecendo, que você vai ser, você vai mostrando à pessoa o caminho e você vai convertendo a pessoa. Tem uns que são facinho. Nossa, 2 minutinhos, o cidadão já está do seu lado. Agora tem uns que vai levar um bom tempo aí. Mas a gente espera, não espera? Ué, não tem mais nada para fazer, né? A gente vai convertendo o povo enquanto isso. Você tem que amar o seu próximo. A gente já falou sobre amor ao irmão. Então, se você amar, você já está no caminho da conversão. Porque você vai ter tendo o amor de Deus, o amor ágape dentro do seu coração. Doma a sua língua, né? Para a gente começar a amar em primeiro lugar. Acolha o Salvador em seu coração, na sua casa. Da mesma maneira que Nossa Senhora acolheu Jesus pelo Espírito Santo, e da mesma maneira que São José acolheu Nossa Senhora na sua casa. Acolha o Senhor no seu coração. Acolha o Salvador no seu coração. Vamos começar do zero, sabe? Vamos começar tudo de novo. A gente já começou a amar do zero no encontro. A gente já começou a parar de pecar no outro encontro. Paramos, não paramos? Paramos? De pecar ainda não? Mas vai parar. A gente parou, a gente está começando tudo de novo do zero. A gente está tendo vida nova. O Senhor faz nova todas as coisas. E Ele quer fazer novo cada um de vocês também. Mas pelo menos o venial pode, tá? O pecado mortal só a gente foge, tá bom? Vamos pensar, onde tiver o pecado também, a gente sabe onde está, não sabe? É só a gente pedir o discernimento do Senhor que Ele vai fazer a obra. Pela nossa força, a gente não consegue. Sozinho eu nada posso, mas com o Senhor eu tudo posso. Pois eu tudo posso naquele que me fortalece. Você tem fé nisso? Tem fé? Bota em prática. Testemunho próprio. Põe em prática essa fé que você tem. Deixa Deus agir. Mas Deus agir não é monitorar, tá bom? Não pode ficar assim,
Já passou 5 minutos e ainda não aconteceu. Calma. Entrega para o Senhor. Entregar é uma coisa, não pode monitorar. Senão você não está entregando, você está emprestando. Você segura uma cordinha. Ô, Senhor, vamos? Está fazendo ou não está? Conversão requer vida de serviço. Nós estamos aqui para uma formação de servos e servas. Para a gente se revestir da graça de Deus, para a gente servir o nosso próximo. É passo para a conversão. Eu estou aqui servindo ao Senhor. Estou servindo vocês. Estou servindo ao Senhor. Vocês estão aqui porque vocês receberam um chamado. E vocês também estão servindo ao Senhor por estarem aqui. Porque como eu disse, a gente podia estar esparramado no sofá. Mas não, nós estamos aqui buscando o Senhor. E você quer ver assim, a cereja no bolo da conversão? Aquela uma que, a hora que vocês fizerem isso daí, vocês estão no caminho certinho. A hora que vocês sentirem esse dom, essa graça de Deus, vocês vão falar assim, opa, estou me convertendo. É quando o dinheiro sair do seu bolso para a igreja e não doer. É quando você for dar o seu dízimo e ter a certeza que o dízimo é devolução para Deus. É toda vez que você for fazer uma oferta ao altar e você dar aquilo ali, na alegria, não de que você vai receber alguma coisa de volta por aquilo, não. Mas você está dando na alegria de que você está ajudando na obra do Senhor. Que você está sendo um tijolinho na evangelização. Você crê na obra de Deus? Você crê? Responde, crê? Então ajuda ela. A obra de Deus não vive de vento. Vocês entendem? Aonde eu vou dar o dinheiro então? Aonde você serve. Aonde você serve? Paróquia de Nossa Senhora dos Livramentos. É lá que você vai ajudar na obra. Aonde eu sirvo? Eu sirvo na paróquia de Cristo Rei e na comunidade Jesus Te Ama. São as duas obras que eu ajudo a construir e a manter. Dízimo é devolução. Mas dízimo é 10%? A palavra diz dízimo, 10ª parte. O que a sua comunidade está falando para você? Você já tentou ouvir a equipe do dízimo da sua comunidade? Da sua paróquia? E ver o que eles te instruem, ou como que eles te pedem? Pedem não, que eles não pedem. A Igreja Católica não pede. É um impulso do seu coração. É a cereja no bolo da conversão. Vocês entenderam? Quando sai sem doer no seu bolso. E dízimo tem que ser a primeira coisa no mês. Senão o tentador vai lá e não deixa você dar. Entenderam? E diferente de muito lugar, não é para enriquecer padre. Não. Eu estou aqui, por exemplo, sirvo na comunidade, e eu não ganho nada com isso. Ganho muito. Um monte da graça de Deus. Só que eu estou aqui e ainda pago para estar aqui. Vocês entendem a diferença que é entre você estar dando o dinheiro para Deus ou você está dando dinheiro para alguém? É obra. Daqui a 2 semanas, por exemplo, vai ter um telão ali enorme. Ele vai pegar todo aquele canto ali, parecido com a Cristo Rei, que nós temos lá na nossa paróquia. Telão enorme, e vai ter um multimídia que vai descer, vai passar as músicas, tudo mais. Isso custa dinheiro, não custa? Você acha que a sua paróquia faz a obra lá como? É o dinheiro que todos os fiéis devolvem para Deus, para a manutenção da área, para a manutenção. Aí assim, mas ninguém é obrigado a nada. Ninguém. Muito pelo contrário. Quando Jesus começou a falar palavras pesadas e fortes para os seus discípulos, muitos começaram a ir embora. Muitos começaram a deixar de seguir Jesus. Vocês lembram disso? E Jesus, ao invés de chegar para eles e falar assim, não, volta aqui. O que Jesus falou? Falou para os outros que ficaram. E vocês querem ir embora também? Aí um dos discípulos virou e falou assim, para onde iríamos nós, Senhor, se só Tu tem palavra de salvação? Para onde iríamos nós, se a gente falasse, eu não quero isso para a minha vida? Não tem mais jeito. A gente já se contaminou com a graça de Deus. O Senhor já tocou o coração de cada um de nós. Frio, nós não somos mais. É daqui para quente. É daqui para a graça de Deus na nossa vida. Difícil vai ser, às vezes? Vai. Sabe por quê? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto.
O inimigo não vai tanto atrás daqueles que já são dele. Vai ter tentação, vai. Mas lembra, a tentação de Deus é maior. Muito maior. E muito mais poderosa do que qualquer tentação que você tiver na sua vida. Fecha seus olhos. Eu vou convidá-los a colocar mais uma vez a mão no seu coração. Por que coração, né? Poxa, colocar a mão no coração, mas o que o coração tem a ver? Se é a minha mente que manda tudo. Mas o coração é o que está bombeando o sangue para o seu corpo. É o que bombeou também o sangue misericordioso de Jesus. O sangue que lava, que restaura. E você sentir no seu coração bater, sinta como se a sua mão fosse a mão de Jesus no seu coração. Aquela mão chagada e ferida na cruz. Aquela mão que pulsa junto com o pulso do seu coração. Jesus quer estar com você. Jesus quer habitar em você. Mas Ele não quer fazer nada forçado. Ele quer que você creia. Mas Ele não quer que você vá embora também. Ele fala, se você quiser ir embora, pode ir. Mas eu prefiro que você fique comigo. Eu prefiro que você persevere na minha palavra, no meu amor, no meu projeto de salvação. Eu tenho um projeto para você. Vá visualizando Jesus da forma que você mais o conhece. E vá entregando para o Senhor. Vá pedindo para Ele, Senhor, sozinho eu não posso, mas contigo eu posso. Me dá essa graça da conversão, Senhor. Toca o meu coração e faça com que ele seja renovado pelo teu amor. Que seja no amor, Senhor, e não seja na dor. Que eu possa tirar da minha vida as coisas boas e sorrir com isso. E que o que não estiver tão bom assim, eu possa receber a graça do consolo, do seu ombro, do seu colo, e que o Senhor possa fazer essa graça em mim, Senhor. Senhor Jesus, sozinho eu não posso, mas contigo eu posso. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Se abraça, cruza os seus braços assim em você. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar.
Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu no abraço de pai. Abraçado que você está, sinta o abraço do Pai em você. Imagine se não é doce a nossa conversão, se não é gostoso de retornar para a casa do Pai. E que nós possamos agora, que nós vamos terminando esse momento de partilha, de ensino, de palestra, abraçado pelo Pai que nós estamos, nós possamos transmitir esse abraço a todas as pessoas que nos rodeiam, que nós possamos transmitir esse abraço, esse amor do Pai, porque Ele opera por você, servo e serva do Senhor. Ele não vem aqui falar ao vivo e a cores em rede nacional, não. Lembrando, Deus Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, age em você, em mim. E que esse abraço de Pai nos mostre o quão grande é o seu amor por nós. Ele não perguntou onde eu fui, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Ele não perguntou se eu gastei, se eu não gastei, nada. Ele só quer me amar. Ele só quer derramar, mostrar, executar todo o seu amor, todo o seu plano de salvação, para mim, para você, para cada um de nós. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu no abraço de pai. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé também. Todo esse olhar de injustiça que muitas vezes, como irmão mais velho, nós tivemos na vida. O Senhor mostra situações muito claras. E hoje Ele está te libertando. Que essa unção do Marco, Tome o Espírito posse. Santo deu a ele. Que você tome posse, que nós tomemos posse de olhar esta passagem do Evangelho com os olhos do Pai. Que nenhum sentimento de injustiça, nada perdure na nossa vida. Que caia tudo por terra pelo nome de Jesus. Que toda sensação de desconfiança do amor do Pai seja lavado pelo sangue de Jesus. Amém. E nós encontremos o nosso coração abraçado pelo Pai. Amém. Amém. E nós não podemos nos esquecer, nunca. Nós entramos no mês de maio, no mês dedicado à nossa mãe, a bem-aventurada, a maior serva, a que disse o sim, a que nos mostra cada dia que passa o caminho da conversão, o caminho do seu Filho Jesus. E nada mais justo que para honrá-la, venerá-la e colocá-la no devido lugar que ela merece. E sabe quem a colocou lá? Deus. Deus Pai a colocou ao seu lado. E nada mais justo que nós possamos também cantar.
É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor e sentimos Sua presença no calor do nosso irmão. Deus nos reúne aqui em um só Espírito, um só coração. Toda a família vem, não falta ninguém nesta comunhão. Estenda suas mãos E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Maria, nossa mãezinha, nos convida à união. Sua presença une, faz nós todos mais irmãos. Nossa Senhora, escuta o nosso silêncio, a nossa oração, e apresenta o Filho que se dá no vinho, que se dá no pão. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem cantando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Olhando para essa imagem que nos leva a Nossa Senhora, que nos faz recordar a nossa mãe que está no céu. Peça para ela agora que ela leve com suas mãos até Jesus todo o seu desejo de conversão, todo o seu desejo de servir ao Senhor, todo o seu desejo de fuga do pecado, todo o seu desejo de amar o seu próximo, todo o seu dispor, não os seus pecados, mas a fé que te move até aqui. E rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos deixar o homem velho de lado, vamos afogá-lo, ele, assim, aos pés, joga tudo aos pés da cruz do Senhor. E que a gente possa estar revestido hoje do homem novo. Para que a gente possa buscar cada vez mais as coisas do céu. E que cada vez que a gente tiver alguma coisa errada, que não está dando certo na nossa vida, para e olha o que está dando certo. E você vai ver que tem muito mais coisa dando certo, muito mais graça de Deus na sua vida, do que o que não está dando certo. Para que nós possamos louvá-lo, bendizê-lo em espírito e verdade. Oremos então, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Gente, não tem coisa melhor do que a gente agradar ao Senhor e fazer a tua vontade. Perseverando, lembrando dos nossos 4 pontos. Amar o próximo, espelho de Cristo, ouvir e louvar sem cessar. Se a gente fizer esses 4 pontos, o caminho da conversão está bem aradinho, está retinho. Não tem nem subida, nem descida para tropeçar. É só seguir em frente que tudo vai dar certo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E tem o compromisso da semana também, né? Porque a gente já fez o compromisso de leitura da Bíblia, os 4 pontos, o compromisso de amar o irmão, da confissão, que todo mundo aqui confessou, louvado seja Deus. Mas que a gente possa estar, assim, realmente nos espelhando no Senhor. E que a gente faça a vontade de Deus na nossa vida antes da nossa vontade. Vai ter alguma atitude nas próximas semanas? Cristocêntrica. Pense primeiro no Senhor. Veja se é isso que Ele quer para a sua vida. É isso que Ele quer para a minha vida. Louvado seja Deus. Vamos abraçar essa graça, esse amor de Deus, e você vai ver que Deus vai abrir as portas para a sua vida. Amém? Agora todos juntos, para que nós possamos ser caminhados para a nossa casa, com toda a proteção, que o Senhor possa mandar os seus anjos e os seus arcanjos à nossa frente, livrando-nos de todo acidente, de todo incidente, de toda pedra de tropeço, de toda obra do maligno que possa estar ao nosso redor. Que Ele nos conduza à nossa casa e nos dê a todos nós, aos nossos entes queridos, nossos amados, nossos empreendimentos, nossa família, filhos, pais, mães, cônjuges, paz, saúde, amor e prosperidade. Oremos todos juntos. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos te odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém? Como é que é agora? A nossa frasezinha? Jesus te ama e eu também te amo. Olha para o seu irmão e fala isso então. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus.